amar a Deus sobre todas as coisas. No final, é isso que está faltando aos crentes. Bom dia, graça e paz. Um privilégio mais uma vez estarmos aqui. E hoje a gente vai começar o Salmo 42. Vamos lá. Tudo indica que o Salmo é de Davi. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei a face de Deus? Quando irei e verei a face de Deus? Vamos por enquanto até aqui. É bem provável que isso aqui tenha a ver com Davi, enquanto Davi estava fugindo de Saul. Saul o perseguia e Davi ficou um longo tempo longe da casa de Deus, sem poder visitar o templo, sem poder participar do culto. Veja o verso 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor. E agora ele não pode mais fazer isso, por isso que ele está ansioso pelo templo. A figura aqui que Davi usa, sendo Davi mesmo, tudo indica que é Davi, mas enfim, a figura usada pelo salmista é de uma corça que anseia pelas águas. Aqui é aquele animal, ainda mais pelo contexto que Davi está angustiado, é aquele animal que está quase morrendo. Esse é o contexto. E ele anseia desesperadamente pela água. Por quê? Porque a água é vida. Sem água ele vai morrer. Então esse é o contexto aqui. É um desespero mesmo, é alguém que precisa ser salvo. E essa é a ideia, então, do salmista. Essa é a ideia que o salmista está retratando aqui. Então, e é assim que o salmista vê Deus, então. Deus para ele é essa água. Deus para ele é vida. Ou seja, para o salmista, Deus não é uma coisa que você acrescenta para a vida ficar melhor. Para o salmista, Deus é a própria vida. É a própria vida. É aquilo que o mantém de pé. É aquilo que o mantém de pé. O templo para o salmista não é uma mera formalidade. Ele vê o culto a Deus como um lugar de vida. Vida. Então não é que ele amava o ritual pelo ritual, porque também, mas ele amava sim os rituais, porque os rituais apontavam para alguma coisa. Então, no fim, é isso que está faltando aos crentes. Os crentes, ao invés de serem sedentos por Deus, de ansiar conhecer a Deus, cultuar a Deus, eles são sedentos por tantas coisas. Por tantas coisas. E, assim, estão abandonando Deus, como diz Jeremias, que é uma fonte inesgotável, por cisternas furadas, que não retêm águas. São tantos os caminhos. Então, veja, colocar a Deus como a razão da sua existência, como a sua própria vida. Deus como seu maior anseio. É isso que você precisa. Eu vou dar um exemplo disso, bem prático, bem prático. Sobre ansiedade, por exemplo. Eu vou começar uma série aqui no YouTube, semana que vem, sobre ansiedade. Vai ser muito legal. E vou falar disso também de maneira mais detalhada no meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. Mas vamos lá. Em Filipenses 4, Paulo disse, alegre-se no Senhor, e logo em seguida ele diz, perto está o Senhor e não ande ansioso. Esse é o contexto da fala, não ande ansioso de coisa alguma. O contexto da fala de Paulo é este, não ande ansioso, perto está o Senhor, alegre-se no Senhor. Como que alegrar-se no Senhor relaciona-se com a ansiedade? Eu vou lhe dar um exemplo. Imagine que você se alegra no seu filho, que o seu filho é a razão da sua alegria. É como a água, é ele que te mantém de pé. Pense nisso. Se o seu filho sai pela porta e o seu filho é a razão da sua alegria, como muitos pais fazem, esse aqui é a minha alegria. Claro que às vezes falam uma linguagem figurada, só ele não quer realmente dizer que o filho dele é uma espécie de Deus para ele. Não é, né? Mas enfim, mas alguns não, alguns, o filho é a razão da alegria. Pois bem, seu filho acabou de sair ali. Por que você fica ansioso? Porque se o seu filho não volta, acabou a sua vida. Porque você fez do seu filho o seu Deus. E obviamente, ele é um Deus menor. Ele é um ídolo, porque não existe outro Deus. Então, ídolos são isso. Isso, é um Deus que você inventa. E ídolos, como eles não existem, eles não podem te socorrer. Eles não podem te ajudar. Então, você fez do seu filho a razão da sua vida, da sua existência. Se você perdê-lo, acabou a sua vida. Então, por isso que você fica extremamente ansioso. Mas se você faz do Senhor a sua vida, se o Senhor é a razão da sua existência,
Você tem medo de que ele não volte? Não tem. Esse receio não existe. Ele vai sempre voltar. Quer dizer, ele nunca sai. Ele é incorruptível, invencível. Pode a mãe que amamenta abandonar o filho. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Tem como ficar com medo de perder este Deus? Impossível. 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 Então, quando você faz do Senhor a sua alegria, e não do seu filho, da sua carreira, do seu trabalho, de um hobby, enfim, o Senhor é a razão da sua alegria, a ansiedade vai indo embora pelo ralo. Então é isso. O Senhor é a sua maior busca, como era de Davi. O Senhor é o seu maior objetivo na vida, amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o mandamento cristão. Não é apenas mandamento, não. É privilégio. É bênção amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele é maior que todas as coisas. Ele é o único que não pode ser perdido, que não pode te abandonar. Não é possível que isso aconteça. Ele não pode ser vencido. Como a corça suspira pelas águas, eu tenho sede de Deus. E você? Você tem? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, oramos ao Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que a tua graça se renove sobre nós. Mais uma vez, ó Pai, que o nosso coração esteja em ti, que nós possamos cumprir o teu mandamento de colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque sempre que colocarmos o Senhor em primeiro lugar, ó Deus, não iremos nos frustrar. Não precisaremos andar ansiosos nem com medo de coisa alguma, porque o Senhor é suficiente. Pai, guarda os nossos dias, guarda a nossa vida, guarda este dia. Protege-nos onde formos, aonde quer que formos, que possamos ir. Que a tua bênção esteja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então, dia 8 de novembro, lançamento do meu curso, A Culpa é do Meu Corpo, Ansiedade, TDAH. O que mais? São tantas coisas. Você tem algum parente com Alzheimer? A Bíblia fala dessas questões de doença mental? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Como que a Bíblia nos ensina a lidar com essas coisas? Muitos casos não tem doença nenhuma, mas tem alguns casos que realmente é um problema, é uma doença. É uma doença, é um problema físico. E aí? Como que a gente lida com isso? Dia 8. Deus abençoe e até o próximo vídeo.